Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube Marcelo Pereira Umbanda. Minha gratidão para você que me segue aqui e também no Instagram. Temos uma novidade muito legal. Agora, se você não quer assistir o vídeo, quer só ouvir o som, quer só ouvir aquilo que eu tenho para passar para você, então você pode acessar o Spotify e ouvir os podcasts do Spotify. Lá tem tudo aquilo que tem aqui no YouTube, todas as aulas, e você pode escutar no seu carro à vontade, né? Você pareia então o seu celular com o seu carro, pode escutar no seu carro, né? Então você vai no trânsito, Marcelo Pereira falando da Umbanda para vocês, né? Então, no canal, diretamente do canal Marcelo Pereira Umbanda do Spotify. É isto. Quer saber de todas as nossas redes sociais? Na descrição desse vídeo, bem como na descrição do canal, você encontra o Linktree. Se você clicar no Linktree, ele vai te direcionar para uma página onde você tem os links de todas as redes sociais. Então, Kawaii, TikTok, Instagram, Facebook, grupo do Facebook, Twitter, né? O Spotify também. Então, fiquem inteiramente à vontade. Deixa o seu curtir, é isso que eu peço para você, porque no final você acaba esquecendo. Deixa então o seu joinha, compartilha, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, bem como se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que sejam notificados quando postarmos novos vídeos. É novo aqui? Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, no canal Marcelo Pereira Umbanda. Nós temos aqui um curso inteiramente gratuito a respeito de Umbanda. Você vai lá no vídeo hashtag número 3 até o número 40, tá? Você vai ter esse conteúdo completinho e gratuito para você. Eu falo sobre a origem da Umbanda, a diferença da Umbanda para o Candomblé, as entidades que se manifestam na Umbanda, os orixás masculinos e femininos. O vídeo 1 e 2 são vídeos meramente introdutórios. A partir do 41, aí nós passamos a abordar questões que afligem não só os médiuns mais experimentados, como também aqueles iniciantes. Fiquem à vontade para dar uma maratonada em todos esses vídeos do canal. São feitos com muito amor e muito carinho para todos vocês. Muito bem, hoje o vídeo de hoje é atendendo um pedido de uma seguidora do YouTube, aqui do YouTube, a Aline, que me pediu que falasse um pouco sobre paralisia do sono. Bom, primeiramente, deve ser feita uma investigação para a gente saber se a paralisia do sono, que vem afetando determinada pessoa, é fruto de um problema de saúde ou se é decorrente de um desdobramento espiritual. Sempre é bom afastar as possíveis causas físicas para somente depois concluir que é um fenômeno espiritual. Neste campo, não sou a favor de achar que tudo é ação do mundo espiritual. Vale dizer que se uma vela chorou, pode ser que tenha ventado muito no local em que eu acendi. Pode ser que a vela não seja de boa qualidade, né? Ou pode ser, sim, manifestação da espiritualidade. Então é preciso, primeiro, afastar eventuais causas físicas, materiais, para depois, então, concluir que é manifestação da espiritualidade. Meus irmãos, nem tudo é macumba, demanda ou feitiço. Até porque, gente, vamos combinar. A vela tá bem cara para você ficar gastando vela para prejudicar os outros, não é? Então nem tudo é feitiço, gente. Vamos tirar um pouco isso da cabeça. As pessoas acham que tudo é demanda, que tudo é feitiço. Afasta primeiro as causas materiais, né, físicas, para depois então concluir se
efetivamente são causas espirituais. A paralisia do sono é a incapacidade temporária de se mover ou falar ao adormecer ou mesmo ao acordar. A paralisia do sono ocorre mais frequentemente em pessoas que têm a chamada narcolepsia ou apneia do sono, mas pode afetar qualquer pessoa. Os episódios envolvem a incapacidade de falar ou de se mover ao pegar no sono ou acordar. Geralmente isso dura de 1 a 2 minutos, é bem rápido, podendo se revelar uma experiência até assustadora para algumas pessoas. O principal tratamento, quando isto é uma causa material, consiste em melhorar os hábitos do sono, ou seja, a chamada higiene do sono, incluindo ir para a cama no mesmo horário, todas as noites, garantir um ambiente de sono confortável, livre de distrações e evitar, claro, a cafeína antes de dormir. A paralisia do sono é um estado de desconexão temporária ou descontinuidade de funções motoras perceptíveis, emocionais ou cognitivas. Com isso, quem está dormindo ou acordando, de repente, não consegue realizar qualquer movimento voluntário. Não consegue falar, não consegue gritar, sente um aperto no peito e pode até ter alucinações. É uma experiência que mistura a sensação de estar desperto, acordado e sonhando ao mesmo tempo, como se a pessoa estivesse tendo um pesadelo acordada. Dessa forma, a paralisia do sono pode ser traumática. Pessoas que experimentam esses episódios com frequência, né, podem entrar em estado persistente de ansiedade e medo do sono. A paralisia do sono só é considerada uma doença quando ela é recorrente. Vale dizer, pelo menos 2 episódios num período de 6 meses, ou está associada a uma forte carga emocional. Quem tem episódios frequentes de paralisia do sono está tendo problemas com isso, como por exemplo, medo de dormir, deve procurar ajuda. Claro que, afastada a hipótese da paralisia do sono decorrente de uma questão de saúde, ou seja, de uma questão física, de uma questão material, aí sim nós podemos falar que este fenômeno pode decorrer do desdobramento. O desdobramento, meus irmãos, é um fenômeno em que acontece todos os dias, mas que ainda assim intriga muita gente. A ideia de sair do corpo e ter experiência fora dele pode até assustar quem desconhece este assunto. Mas a verdade é que o desdobramento espiritual tem muitos benefícios. O desdobramento espiritual, também conhecido como projeção astral, é uma manifestação produzida pelo próprio encarnado, utilizando apenas das suas habilidades psíquicas. Neste fenômeno, o espírito se desliga parcialmente do corpo físico, como se estivesse fazendo uma viagem temporária ao mundo espiritual. Allan Kardec dedicou o capítulo 8º, parte 2ª do Livro dos Espíritos, para explicar os vários aspectos que envolvem o assunto que ele chamou de emancipação da alma. Os sonhos podem, sim, ser lembranças de uma vivência espiritual, além de recordação do passado ou percepção do futuro, como explica Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Na pergunta 401, durante o sono, a alma repousa como o corpo? A resposta é não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando este, então,
da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Por esta razão é que os doentes, os desenganados, têm visões de parentes desencarnados que estão lhe visitando, já que aquilo que se prende o espírito ao corpo se encontra enfraquecido. O perispírito tem um papel muito importante no desdobramento espiritual. O perispírito é o corpo semimaterial que conecta o espírito ao corpo. Seria uma camada entre os dois, o que permite esta ligação corpo e espírito. No desdobramento, tanto o espírito bem como o perispírito se desprendem do corpo, os laços que se prendem ao corpo se afrouxam, mas permanecem ligados através de um cordão fluídico prateado chamado cordão de prata. Vamos falar dos tipos de desdobramento espirituais existentes. O desdobramento espiritual pode ser consciente, inconsciente e semiconsciente. Estes são os mais comuns e por esta razão é comum dividir o desdobramento nestas três categorias. No desdobramento consciente, é possível lembrar da experiência fora do corpo. O indivíduo também consegue ver o seu corpo partir do momento em que o espírito se desliga e ainda tem a sensação de estar flutuando. No desdobramento espiritual inconsciente, ocorre exatamente o oposto. Não há recordação do que aconteceu, sendo que a vivência fora do corpo acaba por ser refletida em forma de intuições e sensações. No desdobramento semiconsciente, é a junção dos dois primeiros tipos. Em alguns casos, o indivíduo tem algumas lembranças claras do que aconteceu, mas em outros não se recorda da sua viagem astral. Há quem classifique ainda o desdobramento espiritual em natural, ou seja, aquele que acontece espontaneamente, o qual pode ser consciente, inconsciente ou semiconsciente. Fala-se em desdobramento espiritual provocado, ou seja, de forma artificial. Ele acontece por meio de ação de outro espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. A letargia é um fenômeno de emancipação da alma caracterizado pelo amolecimento dos músculos. Com as forças são dissipadas, o corpo fica com a aparência de morte. Já na catalepsia, como na letargia, também ocorre a falta de controle muscular. A diferença é que os músculos, em vez de amolecerem, ficam duros, enrijecidos. Vamos tratar então dos benefícios do desdobramento, até que explicamos o que é desdobramento e como ele acontece. Mas afinal, quais são os benefícios? O Livro dos Espíritos, capítulo 8, volto a repetir, da emancipação da alma, Allan Kardec aborda várias vantagens desse fenômeno. Em determinado momento, ele afirma que o sono influencia mais do que supomos a nossa vida. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Quando dormem, vão para junto dos seres que são superiores e com esses viajam, conversam, se instruem, aprendem. Ainda que não se recordem, os espíritos carregam as expressões do que vivenciaram no outro plano. Sendo assim, para os espíritos encarnados, o desdobramento espiritual representa verdadeiramente uma experiência evolutiva. É a evolução do espírito encarnado. As viagens astrais têm sempre um objetivo. Não há manifestação espiritual que não objetive a caridade. Ora, não é verdade, meus irmãos, minhas irmãs, que a Umbanda é manifestação do espírito para a caridade, conforme nos ensinou o caboclo das 7 encruzilhadas? E o espírito pode ser tanto o espírito encarnado
como espírito desencarnado. Assim, o desdobramento pode ocorrer para haver um atendimento espiritual. O espírito pode viajar para outros lugares que precisam da sua energia para encontrar outros espíritos que necessitam do seu auxílio. Normalmente na Umbanda isso vai acontecer com o auxílio de um guia, né? Pode representar também o desdobramento, o exercício da mediunidade, já que a comunicação com os espíritos é facilitada durante este fenômeno. O espírito encarnado, então, pode trazer notícias daqueles que estão no outro plano, promovendo, inclusive, o reencontro de entes queridos. Assim, quando o espírito se desprende do seu corpo durante o sono, ele pode se encontrar com entes queridos desencarnados. O sono não é apenas reparador físico, mas também um reparador moral. A viagem astral, assim, permite que o espírito recarregue as suas energias. Além dos objetivos já mencionados, o desdobramento espiritual também pode ter outras finalidades, como, por exemplo, aprender fora do corpo, realizar um tratamento extrafísico ou passar até por uma desobsessão. Não é incomum, na visão da Umbanda, o médium ser chamado por uma das suas entidades para realizar um desdobramento de forma consciente, de modo a conhecer locais e obter ensinamentos, e dependendo do grau de evolução, até realizar trabalhos caritativos junto a outros espíritos encarnados ou desencarnados. Os sintomas do desdobramento espiritual variam de pessoa para pessoa. Como, por exemplo, temos a sensação de estar caindo, que acontece quando os laços fluídicos começam a se afrouxar, mas a mente ainda tenta permanecer em vigília acordada. Desta forma, o indivíduo acorda rapidamente e tem a sensação de uma falsa queda. A sensação de voar, flutuar, como muitos chamam, é outro sintoma também muito frequente no desdobramento espiritual. Nesse caso, é bastante comum conseguir visualizar o seu corpo deitado. A pessoa pode ser tomada também por uma série de sentimentos ao acordar. Isso ocorre porque o espírito acaba de voltar de uma viagem, onde provavelmente tenha cumprido muitas tarefas, encontrado muitos outros espíritos, de modo a experimentar variadas emoções. Isto certamente provoca alguns sentimentos que podem permanecer, estarem muito alertas, sensíveis, no momento que você desperta. Então você sente aquilo, aqueles sentimentos, dor, tristeza, alegria, porque são sentimentos que você teve quando desdobrado. Descartada eventual hipótese, então, de problema de saúde, como vimos, o desdobramento espiritual, também chamado de projeção astral, viagem astral, emancipação da alma, é um fenômeno que permite a conexão com o mundo dos espíritos. Ele é mais comum durante o sono e, além de natural, também pode ser induzido. A paralisia do sono ocorre logo após encerrado o desdobramento e pode perdurar por alguns instantes. Meu irmão, minha irmã, se você sofrer de paralisia do sono pós-desdobramento, mantenha a calma, pois passados alguns minutos será possível você recobrar o movimento do seu corpo. Consulte o médico se isso se tornar crônico e afetar sua vida. Descartada, é claro, a questão médica, você deve se consultar com uma entidade no terreiro, a qual, em se tratando de uma manifestação de mediunidade, poderá lhe ajudar com certeza. Espero que tenha cumprido a tarefa da qual foi incumbido
por Aline. Espero que você goste, deixe o seu comentário, deixe o seu curtir. Então, quem não curtiu ao princípio, deixa o seu joinha, dá força para o canal, compartilha este vídeo para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Bem como se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que sejam notificados quando postarmos novos vídeos. Axé, meus irmãos, que Oxalá abençoe a todos, hoje e sempre.